Tá. Compartilhar a tela. Vou deixar aqui essa. Ah, apertei aqui vídeo painel. Aqui. Bom, vamos começar então. Boa noite a todos. Vamos dar início ao culto de hoje, dia 5 de abril de 2026. Hoje é o primeiro domingo de abril. Hoje é o dia da Páscoa, né? A gente celebra a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, é muito bom estarmos juntos aqui, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início com a leitura bíblica que está no Salmo 24. Vou convidar o João para ler em português, em seguida a senhora Tamai vai fazer a leitura em japonês. Por favor, João. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas internas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém. Obrigado, João. Agora a senhora Tamai, por favor. 詩編24編、一節から。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。誠に主は海に地のもといを据え、また、もろもろの川の上にそれを築き上げられる。主の山に得ようか。誰がその聖なるところに立ち得ようか。手が清く、心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず、欺き、使わなかった人は、からの救いの神からの神が義を受け、これこそ神を求める一族、あなたの御顔を求める人、ヤコブである。門よ、お前たちの頭を上げ、永遠の豊がが栄光の尾が入ってこられる。栄光の誰か強く戦いに力ある種。門よ、お前たちの頭を上げよ。永遠の豊上がれ。栄光の王が入ってこられる。その栄光の王とは誰か。万軍の主。これぞ栄光の王。アーメン。Amém. Amém. Vamos orar então. Amado Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor está onde dois ou mais se reúnem em Teu nome. Nós temos a certeza que o Senhor é fiel e o Senhor cumpre Sua palavra. E o Senhor está onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, para louvar o Teu nome, aprender a Tua palavra. E obrigado porque o Senhor é quem nos trouxe até aqui, o Senhor que tem cuidado de nós, Pai, dia após dia. E a gente leu aqui nos Salmos que do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O Senhor é quem criou todas as coisas, o Senhor é quem criou cada um de nós e criou para que pudéssemos desfrutar da sua presença, que pudéssemos te conhecer, Senhor, e experimentar um relacionamento verdadeiro, vivo com o Senhor.
E obrigado porque o Senhor nos resgata do pecado, nos leva para perto do Senhor e podemos, nesse dia, celebrar a vitória do Senhor sobre a morte, sobre o pecado e podemos juntos, ó Deus, estar felizes, unidos na tua palavra. Obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja com a gente nesse momento. Recebe os louvores, Senhor, que vamos entoar, vamos cantar ao Senhor. E toca o coração de cada um de nós, que a gente tenha um coração bem humilde e quebrantado para adorar, para louvar o Senhor. Tira de nós todo orgulho, toda altivez, toda a presunção, que a gente reconheça, somos tão pequenos, ó Deus, precisamos de Ti, nos abençoa, Pai, com a Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Senhora Tamai, pode fazer uma oração em japonês, por favor? Sim. 主イエス様の皆さんありがとうございます。主の名を賛美します。この一週間、イエス様の勝利とともに歩んでいきました。私たちを罪から救われるように、胸をありがとうございました。未来たちのイエス様の新たな第一歩を歩み出したいと思います。世の我々私たちと共にいるとおっしゃってくださっています。すべてを主に委ね、お導き通りに従っていくことです。主イエス様、尊き主イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。 Amém. Vamos então louvar a Deus nessa noite. Vamos cantar para Ele o primeiro louvor que chama Ressurreição. Cantor Cristão 99. Vamos cantar. Sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder, onde agora tudo será conceda. Ressurgiu, aleluia, tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para ressurreição, venceu a morte e seu poder, onde agora tudo se dá conceda. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu.
te conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e o Senhor. Pode agora todos se dá conceder, aleluia, Amém, né? Graças a Deus, nosso Senhor Jesus está vivo. Ele morreu na cruz, mas ele, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos, né? E por isso ele tem todo o poder no céu e na terra. E ele prometeu que vai voltar um dia para buscar cada um daqueles que creem nele, né? Então, graças a Deus por nosso Senhor ressurgiu. Vamos cantar mais uma música, Cantor Cristão 101, também com esse tema, né? E fala da vitória de Jesus sobre a morte, a ressurreição de Jesus. Vamos cantar. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vive está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos igual, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores pra salvar, aleluia. Graças a Deus, né? Que o nosso Senhor Jesus, nós cantamos aqui, que ele triunfou sobre a morte, ele venceu a morte, que é o maior inimigo que nós temos, né? E a senhora Yuki compartilhou, né, um pouquinho antes, que ela esteve no velório do seu irmão, né, que partiu. E assim cada um de nós, né, também temos
essa certeza que estamos nesse mundo hoje, estamos de passagem aqui, mas um dia nós vamos embora, nós vamos partir, né? Por quê? Por causa do pecado, né? A morte é uma consequência do pecado. Mas, graças a Deus que aqueles que creem em Jesus, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, né? Ele prometeu que ele também vai ressuscitar a todos que creem nele, né? E ele oferece a salvação de graça para cada um de nós hoje. É de graça porque ele já pagou todo o preço, né? O preço foi muito alto. Ele deu sua vida, ele deu seu sangue, ele consumou, ele pagou toda a dívida, toda a nossa dívida. E agora ele oferece de graça para todos que creem nele, recebam de graça a vida eterna. Amém. Vamos orar então a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, o Pai Nosso em português, e a senhora Mariko, por favor, em seguida daí em japonês. Vamos orar. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. お願いします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、うちにもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ、国と力と栄とは、限りなく何人のものなればなり。アーメン。 Amém. Obrigado, senhora Mariko. Mais um louvor, vamos louvar com alegria, porque ele vive, nós podemos ter esperança, porque Jesus está vivo. A gente tem esperança no amanhã, a gente tem esperança que nós vamos estar com ele por toda a eternidade. Vamos louvar. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Lucas 24 から12。Vamos fazer a leitura, então, que está em Lucas 24. Daí eu vou pedir para a senhora Mariko, por gentileza, fazer a leitura. Lucas 24. Lucas 24, 1 a 12. Pode ler primeiro em japonês, depois a gente lê em português. Pode ler já? Pode ler, por favor. ルカによる福音書、第24章。1から本を開けどうぜ。主の初めの日、夜明け前に女たちは用意しておいた香料を携えて墓に行った。ところが、石が墓から転がしてあるので、中に入ってみると、主イエスの体が見当たらなかった。そのため、途方に暮れていると、見よ、輝いた衣を着た二人の者が彼らに現れた。女たちは驚き、恐れて、顔を地に伏せていると、この二人の者が言った。あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのか。その方はここにはおられない。蘇られたのだ。まだガリリアにおられたとき、あなた方にお話になったことを思い出しなさい。すなわち、人の子は必ず罪人らの手に渡され、十字架につけられ、そして三日目によみがえると仰せられてたのではないか。そこで女たちはこの言葉を思い出し、墓から帰って、これら一切のことを11弟子やその他みんなの人に報告した。この女たちというのは、マグダラのマリア、ヨアンナ、およびヤコブの母マリアであった。彼女たちと一緒にいた他の人たちも、女たちもこのことを人たちに話した。ところが、人たちにはそれが愚かな話のように思われて、それを信じなかった。ペテロは立って墓へ走っていき、かがんで中を見ると天布だけがそこにあったので、事の次第を不思議に思いながら帰っていった。以上です。アーメン。Amém. Amém. Obrigado, senhora Mariko. Glória a Davi para ele. Isso. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e, ao terceiro dia, ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram.
Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Amém. 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 Então vamos ter, fazer uma oração e em seguida vamos ter a mensagem de hoje, né? Sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Pai, obrigado por o Senhor nos permitir estarmos juntos aqui. Senhor, agora lemos a Tua palavra e vamos meditar um pouquinho na Tua palavra. E nos ajuda, Senhor, a Teu Espírito Santo possa estar se revelando a nós, estar confirmando a nossa fé, estar dando a certeza, nos nossos corações que a Tua palavra é a verdade e a gente possa estar com a nossa fé sendo fortalecida, sendo firmada na Tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje a gente não vai ter a tradução em japonês, tá? Por causa que a pastora Ruth ela está doente, ela não está em condições, tá bom? E aí, logo em seguida, a gente vai orar por ela também, para que o Senhor possa ter misericórdia, né? E estar curando ela também, tá bom? Então, eu vou colocar aqui só Hum? Que a tradução Nai, a Ruth está doente. eu vou falar devagar para todo mundo entender, tá bom? Deixa eu só colocar aqui, ó. É, vou colocar o texto aqui, né? Tá todo mundo conseguindo enxergar, né? Isso. Ok. Então, o tema de hoje, né, é tão importante. A Páscoa é a data mais importante para todos os cristãos, né, no mundo inteiro, porque a nossa fé, a fé cristã, ela é a diferença dela para outras religiões, né? Tem muitas religiões que ensinam é, princípios, ensinam como ter uma moralidade exemplar, ou ensinam diversas coisas boas, né? Porém, elas, os líderes, né, os fundadores estão todos mortos, né? Então, o cristianismo, a fé em Cristo, ela se diferencia porque o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, ele morreu, né? Mas ele ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. E então é isso que a gente gostaria de ver aqui, né? Nesse texto que a gente leu hoje, a morte de Jesus era uma coisa que já estava prevista, né? A gente vê que isso não foi um acidente. Deus planejou, Deus o Pai, junto com Deus o Filho, Jesus, antes da criação do mundo, como eles são, Deus é onisciente, ele já sabia todas as coisas, sabia que o ser humano, se tivesse liberdade, ele iria cometer o pecado. E seria necessário daí um caminho de resgate, de buscar de volta, buscar o perdido. Por isso que Lucas 19:10 ele diz assim que o Filho do Homem, que é Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus veio aqui nesse mundo, se tornou um ser humano como nós, como eu, como você, um ser humano totalmente igual a nós. A única diferença é que ele não tinha pecado, mas ele se limitou. Ele também sentiu fraqueza. Ele fala que ele foi tentado pelo diabo, ele teve fome,
ele chorou também algumas vezes, né? Em ver a dureza do coração do povo. Ele chorou quando Lázaro, seu amigo, morreu. Ele chorou olhando para Jerusalém e vendo a dureza de coração deles não receberem ali a salvação que Deus estava oferecendo. Então, Jesus era um ser humano, se tornou um ser humano como nós, embora ele era o Deus Filho, e ele veio então aqui nesse mundo para buscar e salvar os perdidos. E uma das características dos perdidos, né, é que não sabe de onde veio, não sabe onde está e não sabe para onde está indo. Então, para muitas pessoas, se a gente perguntar hoje, todo mundo sabe que vai morrer um dia, mas a gente pergunta para onde você vai quando morrer? O que acontece quando a gente morre? Para onde nós vamos? A maioria, né, das pessoas, se ela não crê em Cristo, ela vai ter dificuldade de responder essa pergunta, porque ela vai dizer: "Ah, eu não sei, nunca ninguém voltou para dizer. Ah, ninguém pode saber isso." Ou alguns vão acreditar que morreu, acabou, não existe vida após a morte. Alguns vão falar que a gente vai reencarnar e vai ter outras vidas e tantas confusões, porque aquele que está perdido não não sabe para onde vai. Então, Jesus veio para nos mostrar a verdade, né? A realidade, o que acontece. E a palavra de Deus é a verdade. E na palavra de Deus tem resposta para o propósito das nossas vidas aqui. Por que que nós estamos aqui? Deus que nos criou, Deus nos amou de tal maneira que ele enviou o seu Filho único para que, se nós colocarmos sobre ele a nossa fé, se nós crermos nele, a gente experimente vida eterna. Então, aqui a gente vê que, né, essa que é o propósito de Jesus ter vindo aqui foi para salvar. E para salvar, como a gente já viu lá no Antigo Testamento, principalmente no livro de Isaías, era necessário Jesus substituir o nosso lugar, trocar com a gente o nosso lugar. E quando ele assumiu o nosso lugar, para ele poder pagar pelos nossos pecados, ele morreu, né? Ele morreu numa cruz. E aqui a gente vê, né, no Lucas, antes de entrar no 24, no capítulo 23, aí fala sobre o julgamento de Jesus, fala como ele foi julgado com falsas testemunhas, e ele foi castigado também. Colocaram ele para o povo escolher entre ele e o Barrabás, que era um ladrão, né, um criminoso, e o povo escolheu Barrabás, e Jesus morreu, e quando ele estava na cruz, ele orou para que Deus, o Pai, pudesse perdoar. Que amor Jesus demonstrou, né? E quando Jesus morreu, o que aconteceu? A maioria dos seus discípulos fugiram. Eles ficaram com medo, né? E eles fugiram, com exceção, a Bíblia diz que apenas um, né, que era o João, que estava ao pé da cruz, junto com algumas mulheres, né, como Maria e a Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres também estavam ali, mas a maioria deles tinha fugido, tinha se escondido, estavam com medo, e Jesus ficou ali ficou sozinho. Mas quando ele morreu, né? ah, Algumas mulheres, elas estavam ali acompanhando e elas viram onde ele foi colocado, onde o corpo de Jesus foi colocado. Está lá em 23:50 que
ó, algumas mulheres estavam vendo de longe essas coisas. Aí José de Arimateia, que era um homem de bem, justo, né, que ele fazia parte do Sinédrio, mas ele não concordou com a morte de Jesus. Era um homem temente a Deus e ele pediu para Pilatos o corpo para sepultar Jesus. E as mulheres viram, né? Aqui, ó, no versículo 55, Lucas 23, 55 diz: E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Então as mulheres elas ficaram observando e elas olharam onde colocaram ali o corpo de Jesus. Ele foi enrolado num lençol de linho, mas elas, ó, versículo 56, e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Então, isso daí foi na sexta-feira. Elas queriam ali ungir o corpo, elas queriam, como homenagem, né, a Jesus, elas queriam tratar o corpo dele com perfumes e ungüentos, mas no sábado eles não podiam fazer nada. Então elas prepararam as coisas e no dia seguinte, bem de manhãzinha, ainda quando estava o sol nascendo, elas foram ali, como nós lemos, né? No primeiro dia de semana, muito de madrugada, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que elas tinham preparado. Essas mulheres, elas acompanharam Jesus durante algum tempo na Galileia. Elas eram muito fiéis, né? Então, duas, é, a Bíblia fala também que Jesus era amigo também de Marta, de Maria e Lázaro, né? Que eram irmãos, e outras mulheres que apoiavam ali sustentavam ali muitas vezes, né? Ofereciam comida, ofereciam o repouso para Jesus. E aqui a gente vê que essas mulheres, elas tinham um amor no coração, um amor por Jesus, mas a fé delas, elas já foi tão traumático a morte de Jesus e o que aconteceu com ele, né? E Jesus tinha morto, tinha sido morta, elas estavam com tanta tristeza no seu coração que elas nem lembraram da promessa que Jesus tinha feito. Jesus tinha falado já o que ia acontecer. Ele tinha falado para as mulheres, ele tinha falado para os seus discípulos. Tanto é que quando Jesus morreu, os, os religiosos ali que foram responsáveis, eles falaram assim: olha, avisa para o Pilatos lá que esse impostor, ele falava que iria ressuscitar depois de morto. Então, coloca guardas lá no sepulcro para que os discípulos dele não roubem o corpo e depois espalhem essa notícia que ele ressuscitou. Então, isso era de conhecimento das mulheres e também dos seus discípulos e até dos seus inimigos. Jesus tinha falado que iria ressuscitar no terceiro dia. Os inimigos lembraram, né? Eles falaram assim: ó, vamos colocar guarda lá para que ninguém roube o corpo e invente que ele ressuscitou. Mas as mulheres e os seus discípulos, com tanta tristeza que eles estavam, eles não lembraram isso. E elas estavam ali com todo aquele amor, querendo ali prestar homenagens a Jesus, mas elas não lembravam que ele tinha dito: olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então elas foram até lá. A gente vê aqui no o amor a Jesus. Era uma coisa bem real no coração delas. Ainda que a fé estivesse ali vacilante, tem um texto da Bíblia que diz também que permanecem três coisas, né? A fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. O amor
essas mulheres tinham recebido amor da parte de Jesus. Jesus tinha demonstrado amor, aceitação, ele tinha tratado essas mulheres com seu amor. E isso marcou o coração delas, e elas também estavam retribuindo isso. Então é tão importante a gente reconhecer o amor de Jesus e a gente também retribuir, retribuir o amor. A gente perguntar para nós mesmos: será que eu amo a Jesus a mais do que tudo? Será que Jesus é a pessoa mais importante na minha vida? Mais importante até que os filhos, que o marido, que a esposa, né? Que tudo nesse mundo, todas as coisas são importantes, né? Não estou dizendo que a gente não deve amar os filhos, a esposa, o marido, lógico, temos que amar, temos que cuidar, mas Deus tem que ser o primeiro nas nossas vidas. E nós devemos ali amar Ele pelo que Ele é e amar Ele pelo que Ele fez por nós. Então, a primeira coisa é o amor. Elas foram ali motivadas pelo amor. Então, a motivação delas estava certo, embora a fé ainda não estava perfeita, mas o amor, elas tinham amor a Jesus. Então, vamos também colocar nosso amor em Jesus, pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós. E Ele vai trabalhar a nossa fé, Ele vai purificar a nossa fé dia a dia, para que a gente esteja no caminho certo, né? A segunda coisa que a gente vê aqui nesse texto é a mensagem que elas receberam, né? Do versículo 4 até o 7. Elas tiveram ali, estavam totalmente ali assustadas, né? Porque chegou lá no sepulcro, uma pedra grande que estava no fechado, tinha sido removida. E outro texto, que é o texto paralelo, diz que elas estavam indo preocupadas. Quem que vai remover a pedra? Quem que vai tirar aquela pedra enorme para a gente poder embalsamar, poder ungir o corpo de Jesus? E elas estavam preocupadas com isso. Mas quando chegou, a pedra já estava removida. E elas não acharam ali o corpo de Jesus. E estavam ali perplexa, assustada, admirada, e apareceram ali dois varões com roupa resplandecente, com dois anjos. E elas com medo, né? O anjo ainda pergunta para elas: por que que vocês estão aqui procurando o vivo entre os mortos? Seria mais fácil, né, se o próprio Jesus tivesse aparecido a elas aqui. A gente vê, Jesus não apareceu, mas ele mandou o mensageiro, ele mandou uma mensagem, né? Eram os anjos, né, que eram mensageiros para contar para elas que Jesus não estava ali, mas tinha ressuscitado. E elas tinham que acreditar nessa mensagem dada por Deus. E nós também aqui hoje, né? Por que que a gente não, Deus não aparece, né, para todo mundo? Ele mesmo não se revela, mas ele decidiu se revelar pelo Evangelho, que é essa boa notícia. E ele falou: ó, vocês que creem, vocês têm que contar para outras pessoas o que Jesus é, o que ele fez. Então vocês têm que levar essa mensagem, fazer discípulo, fazer novos seguidores de Jesus. E ele falou assim, ó, que o Espírito Santo é que vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu não consigo fazer ninguém acreditar nisso, né? Que Jesus ressuscitou dos mortos. Nenhum de nós consegue. Para as pessoas, para muitas pessoas, isso é uma loucura. Não, a pessoa morreu, morreu, não tem como voltar. Eu nunca vi ninguém voltar. As pessoas vão falar assim, né? E morreu, acabou. E
Só que como que nós mesmos nós viemos a crer que Jesus ressuscitou e que ele está vivo, né? Será Jesus não apareceu para mim? E eu não sei se ele apareceu para vocês, né? Para mim ele não apareceu. E nenhum anjo apareceu também. Mas essa mensagem, né, chegou até mim. Essa mensagem, essa verdade, né, que Deus fez e permitiu que fosse escrito na Escritura, na Bíblia, e usou pessoas, né, nesses 2000 anos para cá, usou seus mensageiros para compartilhar essa verdade. E aí nós ouvimos, Jesus ressuscitou, mas Deus é quem nos convence. O Espírito Santo, ele confirma no nosso coração que isso é verdade. E ele dá essa certeza para nós, né? Então, se você ainda não tem, se alguém não tem essa certeza, peça para Deus, para que Deus possa confirmar essa verdade, para que a gente creia, porque isso é a mais pura verdade. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. E isso está registrado, né? Ele, depois de ressuscitado, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Está escrito lá no livro de Atos. Ele apareceu para os seus discípulos, ele apareceu para essas mulheres, ele apareceu de uma só vez para mais de 500 pessoas e apareceu depois também para Paulo, o apóstolo, que era um perseguidor da igreja, e Deus o escolheu e o converteu para ser um discípulo, né, um apóstolo. E até hoje ainda Deus está usando essa mensagem. Jesus não está morto, ele ressuscitou. E quando as pessoas ouvem essa mensagem, o Espírito Santo de Deus, ele vai convencer, ele vai dar essa confirmação que é a verdade. Só assim a pessoa pode crer. A pessoa, porque é uma coisa que vai além da razão. É racional, lógico, faz todo sentido. Para mim faz todo sentido, mas para muitos não fazem. Para aquele que está com os olhos fechados, né, eles não conseguem enxergar. Deus precisa abrir os olhos. Deus precisa dar essa fé para que as pessoas acreditem nessa verdade que Jesus está vivo. Então, essa é a mensagem. Vamos ler aqui, ó, no versículo 8. Ah, é, versículo 8, né? Aí elas lembraram das suas palavras. Os anjos disseram, né? Olha, Jesus falou para vocês que convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, que ele seja crucificado e ao terceiro dia que ele ressuscite. E aí elas lembraram-se das suas palavras. Então, Deus, ele revela, ele, como ele fez com as mulheres, né? Elas estavam ali assustadas, atemorizadas, mas Deus vem ali com seus mensageiros, com a sua palavra, e ele revela, né? Ele tira o véu, ele faz com que as pessoas possam saber a verdade e possam crer na verdade. Isso que Deus faz com a gente também hoje, né? Nós precisamos ter os nossos olhos abertos, nossos para conhecer a verdade da palavra de Deus. Deus quer nos ensinar. Ele quer nos mostrar. E aqui, olha o que aconteceu no versículo 9. E elas, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Elas chegaram ali contando: olha, Jesus não está morto, ele vive, ele ressuscitou. Nós fomos até lá e ele não o encontramos, e os anjos disseram para nós isso. Será que eles acreditaram? Será que os discípulos, ó, elas disseram quem? Aos 11
discípulos de Jesus e todos os outros que estavam reunidos junto com eles, mas aqui a gente vê, né? Infelizmente, eles não creram nas palavras dela, né? Aqui ele menciona quem eram essas mulheres, algumas delas: Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Então, várias mulheres, e naquele tempo, né? Infelizmente, o testemunho das mulheres não eram assim, não eram, não tinham o devido respeito, devido consideração, né? Mas Jesus, olha como essa coisa é a verdade, né, da ressurreição de Jesus. Se fosse uma coisa inventada pelos homens daquela época, eles não seriam, não diriam dessa forma, que as mulheres que encontraram, foram lá, encontraram o túmulo aberto e elas tiveram essa visão, essa revelação, vieram contar, né? Por quê? Isso só pode estar escrito dessa forma porque é a verdade, né? As pessoas que escreveram isso, pode até ser que eles estavam contrariados, né? Porque pela costume da época, né? Eles não davam assim importância para, estavam totalmente errados, né? Mas não davam importância para o testemunho das mulheres. Mas Jesus, quando ele se ressuscitou, quem foram as primeiras que souberam dessa grande notícia? Foram as mulheres. Então, não é uma história inventada, é a verdade. E mas os próprios discípulos ali que estavam 3 anos e meio junto com Jesus, e Jesus falou para eles tantas vezes que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue, mas no terceiro dia ressuscitaria. E entre esses homens ali estava os Pedro, Tiago e João, que estavam ali no mais próximos ainda de Jesus. Eles viram ali Jesus ali antes de ser preso, né, no Monte Getsemane, quando Jesus foi preso e eles estavam muito perto, mas ouviram tantas vezes, mas estavam ali com sua fé estava totalmente abalada pelos acontecimentos e eles não acreditaram. Essas suas palavras pareciam como desvario, como loucura, né? Como parecia que as mulheres estavam falando, estavam loucas, estavam imaginando coisas. Eles não acreditaram, né? Aqui é o problema da incredulidade, né? O problema que Jesus tanto ele falou para os seus discípulos, né? Ele censurou eles por causa da incredulidade do coração. E a incredulidade é a pior coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Ter um coração fechado, que não acredita, que acha que as palavras de Deus são apenas histórias. Não, a gente tem que pedir para que Deus possa abrir nossos olhos, dar ao nosso coração fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não vemos. E aí, lá no capítulo 11 de Hebreus, né, ele dá vários exemplos de pessoas que tiveram fé, que pela fé eles fizeram a vontade de Deus, pela fé ele vai mostrar ali um monte de pessoas, né, como Noé, pela fé ele recebeu ali a ordem, ele construiu a arca que demorou 120 anos para construir, quando nem ainda havia chovido,
mas pela fé ele ouviu a palavra de Deus e ele obedeceu. E a fé é a coisa mais importante. E a fé, não a fé em qualquer coisa, né? Mas a fé na pessoa de Jesus. Tem muitas pessoas que têm fé, mas têm fé em coisas, em outras pessoas, em outras coisas. Tem muitas pessoas que colocam sua fé em Maria, a mãe de Jesus, colocam a sua fé em si mesmo, na sua capacidade, no seu esforço próprio. Tem pessoas que colocam a sua fé nas pessoas, nas suas posses, né? Tem pessoas que confiam no dinheiro, confiam em tantas coisas, né? Mas a única fé que realmente vale a pena ter é a fé na pessoa de Jesus. Ele é fiel, ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. A última coisa aqui que eu queria ver com vocês é no versículo 12. Olha, então, dos 11 que estavam ali, mais as outras pessoas, eles não creram. Mas Pedro, ele teve uma atitude diferente, né? Aqui não fala que ele acreditou, mas ele se levantou, correu até o sepulcro e foi lá ver. Será que é verdade? Talvez ele estava pensando assim, né? Será que pode ser verdade isso? Eu quero ver, né? E ele correu até o sepulcro para ver. Abaixou, viu ali os lençóis, não viu ali Jesus, não viu os anjos, mas ele ficou pensando consigo mesmo naquele caso, falando: e se for verdade? E se for verdade isso que Jesus ressuscitou, né? E ele queria muito, né, que isso acreditar. E ele não ficou ali passivo, ele foi ali atrás. Ele correu ao encontro, né, de Jesus. E assim Deus ele sabe todas as coisas, ele sabe como está a nossa fé hoje. Será que nós estamos com uma fé firme, uma fé íntegra em Deus, ou a gente também a nossa fé está meio capengando, cambaleando, né? Tem dias que a gente está mais confiante no Senhor, tem dia que a gente duvida com as dificuldades que aparecem, né? E Deus sabe todas as nossas necessidades e sabe às vezes que nós estamos fracos, mas Ele quer que a gente vá ao seu encontro, né? Ele quer que a gente faça como Pedro, que a gente possa ir ao encontro de Jesus e como essas mulheres também aqui, poder demonstrar o nosso amor por Ele, pelo que Ele fez por nós, né? E assim a gente pode ter essa revelação de Deus, ter esse encontro com o Senhor, né? Nesse momento aqui, Jesus não apareceu a eles, mas depois a gente vê que Jesus encontrou com cada um. Mas antes de Jesus encontrar, Jesus mandou a mensagem e elas acreditaram, né? E essa mensagem, eu só vou colocar aqui, a ressurreição de Jesus é o ponto mais importante, né, da nossa fé. Porque se tá lá em 1 Coríntios 15, nessa igreja de Corinto, ela estava tendo um problema, né? Porque muitos ali que estavam ali na igreja, muitos cristãos, estavam colocando em dúvida o fato de Jesus ter ressuscitado. E o apóstolo Paulo, vou mais 3 minutinhos, eu vou terminar. O apóstolo Paulo, ele escreve para essa igreja que isso é um ponto
que é um ponto tão importante que não pode ter esse tipo de dúvida. Por quê? Ele fala aqui, ó, 1 Coríntios 15:3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Pedro, Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, né? Quando o Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, tinha muitas pessoas que ainda estavam vivas, que tinham visto Jesus ressuscitado, né? Jesus, quando ele ressuscitou, ele tinha um corpo até que as pessoas podiam tocar nele, né? Lembra que ele encontrou com Tomé? Ele falou: Ô Tomé, você não acreditou em mim, né? Coloca aqui sua mão no buraco aqui do prego. E Jesus podia comer com as pessoas. Olha só como que era esse corpo, né, que Jesus tinha. Jesus comeu com eles, mas também Jesus podia passar assim, estar num lugar agora, desaparecer aqui, atravessar a parede e aparecer em outro lugar, né? Então, ele tinha um corpo já que não tinha essa limitação do espaço, né? E muitas pessoas viram ele. Então falou: como que vocês estão falando que não tem ressurreição? Jesus ressuscitou, se apareceu para todo mundo, para 12, depois para mais de 500 pessoas, muitos ainda estão vivos, pode falar com eles ali, e vocês estão falando que não tem ressurreição, né? Depois, 1 Coríntios 15:7, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último, por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, um nascido fora do tempo. E aí Paulo falou: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque era perseguidor da igreja, mas pela graça de Deus, Deus me escolheu também para ser o mensageiro dele. E aí ele fala assim, ó, no 1 Coríntios 15, verso 14, ó, se Jesus, se Cristo não ressuscitou, logo é vã, é inútil a nossa pregação e também é vã, é inútil a vossa fé. E se assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois nós testificamos de Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou se os mortos não ressuscitam. E aí o Paulo termina aqui, né? Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós achamos que, eu sim, eu acredito em Jesus, eu sei que ele é bom, que ele me ajuda quando eu estou doente, ele me ajuda na minha saúde, ele me ajuda a abençoa a minha família, tudo mais. E a gente gosta até de Deus, a gente fala de Deus, mas a gente só tem a esperança nessa vida aqui. Nós somos miseráveis, porque o que Deus tem para nós é muito maior, é muito além do que só nessa vida. Deus, ele quer nos salvar para vivermos toda a eternidade junto com Ele. Então ele fala assim, ó, se você espera só para essa vida de Jesus, miserável, né? Mas ele termina aqui, ó, no versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro, né? E a promessa é que nós também vamos ressuscitar. Essa é a certeza. Deixa eu só parar aqui de. Como que eu faço aqui, Ju? Aqui, né? Aqui. Então, essa conclusão, né, que o Paulo chega, ele fala, olha,
Jesus, ele ressuscitou dos mortos, sim, né? E ele foi o primeiro. E lembra aqueles salmos que nós lemos, né? O Salmo 24, quando na segunda parte ali, quando ele fala assim: Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Muitos ali, né, estudiosos da Bíblia, eles dizem que essa é uma figura da entrada de Jesus no céu, depois de ter cumprido a sua missão aqui, de ter sido morto pelos nossos pecados, ressuscitado, e depois de 40 dias ele subiu ao céu, e aí quando ele entra, né, junto ali, imagine só como nós podemos imaginar isso, né? Todos os anjos ali recebendo a Jesus, o vitorioso que venceu a morte, venceu o pecado, e todos ali aclamando a Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que venceu a morte, e ele é o Rei Todo-Poderoso, ele é o Deus Todo-Poderoso. E é nele que nós cremos, né? E nós temos essa grande alegria de poder crer no nosso Senhor Jesus, colocar toda a nossa fé, nossa esperança nele, né? E nós estamos seguros na mão de Deus, né? Não precisamos ter medo mais de nada nesse mundo. E cada dia que nós estamos vivos é para louvar, para engrandecer, para adorar, para conhecer mais desse Deus, desse Jesus maravilhoso que nos ama e que fez tudo isso por nós, né? Nós somos abençoados, somos escolhidos, né, por Deus para experimentar, né, essa vitória que ele teve sobre a morte, sobre o pecado. Essa vitória, ele compartilha com a gente. Ele quer nos fazer agora, pela fé nele, ele nos transforma e ele quer que a gente volte contando, né, como essas mulheres contando para tão alegre, tão felizes ali e poder contar essa novidade, essa notícia para todos, né? E na certeza que não é nós que vamos convencer ninguém, né? Nós não temos esse poder de convencer, mas se nós não falarmos, né, como as pessoas vão acreditar? Porque se a gente falar, o Espírito Santo vai convencer. Se a gente contar essa história de Jesus que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, que é uma coisa que parece loucura, né? Muitas pessoas vão talvez duvidar, vão caçoar, vão achar que a gente está louco, acreditar nessa história, mas é a verdade. O Espírito Santo de Deus nos convenceu disso, não foi? E ele vai convencer mais e mais pessoas à medida que a gente também, como essas mulheres, contarmos essa história. Vamos ter essa coragem, né, de poder falar desse amor de Deus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, por hoje podermos relembrar que Jesus, nosso Salvador, foi morto, sim, morreu na cruz por causa dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele pagou tudo, toda a nossa dívida, Senhor. Não devemos mais nada. Se estamos em Cristo, todos os nossos pecados já foram ali castigados em Jesus. E agora a gente pode experimentar ali uma vida de paz com Deus, uma vida feliz, uma vida na certeza de que se nós estamos em Cristo, nós também vamos viver para sempre, para toda a eternidade junto com Ele. Obrigado, Senhor, por essa fé que o Senhor dá para nós, para cada um de nós aqui. Nos ajuda, Senhor, a termos o amor verdadeiro ao Senhor, assim como essas mulheres, elas amavam a Jesus, elas queriam ali demonstrar o seu amor. E nós também, Senhor, dá um coração assim para nós, um coração que ama ao Senhor, que quer
agradar, que quer fazer a sua vontade, que sabe que a sua vontade é a melhor, que não é, tira de nós todo o egoísmo e tudo que nos afasta de ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por nossos irmãos aqui, irmãs aqui de piedade. Abençoa, Senhor, o nosso pastor Flávio, nossa pastora Ruth. Esteja com ela, Senhor Deus, por favor, curando, sarando, Pai, dessas dores, que ela possa, nesse tratamento, ser totalmente curada, Senhor Deus, para a tua glória, e ela possa estar totalmente restabelecida, Senhor Deus, para servir ao Senhor como ela tem feito todos esses anos. Ajuda, Pai, a nossa querida pastora Ruth, e ajuda todos que estão precisando de Ti nessa noite, Senhor. Ajuda também meu sogro, que caiu e bateu ali a costela, tá talvez com a costela trincada, esteja ajudando, curando. E esteja também, Senhor, com a nossa irmã, com a dona Yuki, com a família lá do seu irmão, da sua cunhada, dos seus sobrinhos. Esteja cuidando ali de cada um, que o Senhor possa dar ali consolo, dar esperança para eles também, que eles possam encontrar a paz, a alegria e a certeza em Jesus. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos então colocar a música em japonês. Em seguida, vamos orar, colocar os pedidos de oração. She
Amém. Até voltar ou me chamar, em Cristo vou permanecer. Amém. Pastor Marutani também, pastora Neuza está com a gente. Muito bom ter vocês com a gente, né? Vamos colocar aqui na tela os pedidos de oração, né? Vamos ver aqui. Vamos colocar pedido de oração. Aqui. Cadê? Essa semana tem aniversário da Luciana, minha esposa. Vou colocar aqui, cadê a aniversário da Lu essa semana? Na parte que tem. Aqui não dá, né? Aqui tem que ser? Aqui, né? Bom, vamos então escrever aqui as orações aqui. A Lu, então, aniversário. E para que Deus possa estar ajudando, né? Porque ela está ajudando a cuidar também do pai, né? Que está com Alzheimer. E trabalhando em 2 empregos, então tá bem cansado. Vamos orar pela senhora Tamay, que está se recuperando, né, senhora Tamay? Sim, Se quiser, logo. logo já vai estar jogando vôlei de novo, né? Isso eu não sei, não. É. Pela saúde. Tem que ir no Pilates, tem que ir no dançar um pouco, logo, né? Vamos ver aqui, pastora Ruth, vamos orar. Pastora Ruth está com. Então, Alex, para ser mais preciso, né? Oi, Ela está com herpes zoster. herpes zoster. Herpes, né? Certo. Zoster. É, ela pensou que era rim, porque era bem na posição do rim, né? Mas essa herpes zoster, né? E tá em tratamento, né? Só que mesmo em tratamento é uma coisa que dói muito. Ah, É sim. extremamente doloroso porque é um vírus, né, que ataca os nervos. Ah, sim. Então o nervo fica inflamado e aí ele transmite dor direto, né? Não tem, Mesmo com não tem analgésico, muita é trégua. difícil, né? A analgésica alivia um pouco, né? Mas Mas ainda assim não tira toda a dor, mesmo né? assim, não, é muito Ah, dolorido. vamos orar então por ela. Temos mais algum pedido de oração? Para Deus, tem algum pedido? Ó, E o senhor, pastor Flávio, como é que você tá? Tá com as costas aí. Ah, agradeço as orações, tá bem melhor, né? Hoje eu fui para Jabaquara de manhã cedo, Ah, né? Eu tô conseguindo ficar sentado por mais tempo, né? Antes eu não conseguia ficar sentado por muito tempo, então a inflamação tá regredindo, né? Pouco a pouco tá melhorando. Mas ainda sinto ainda que o nervo tá atingido, né? Tem atingido. uma tem uma parestesia, né? Que é formigamento, um amortecimento na ponta dos dedos do pés, né? É, Isso daí tem regredido também bem de leve, bem aos poucos, ela tá bem aos regredindo poucos. também. Ok. Então, Vamos continuar orando cuidem bem da coluna. ao Senhor. É, Temos mais algum pedido? Vamos lembrar aqui, deixa eu só ver. Pastor Rideus, está em casa? Tá. Está em casa, né? É, orar pela parte de infecção urinária, né? Que possa ser É, controlada. ok. Então, Alex, pela família do meu tio, irmão da minha mãe. sim, Érica, vamos marcar aqui. O seu Hum. tio chamava Shiro Matsumoto. Ino.
Shiro. Shiro, com S-H-I? Shiro. Shiro. I-R-O. É, Isso. família do Shiro. Então vamos marcar aqui, ó. Mi- Tio da Érica. Seu nome é com C ou com K, Érica? Com C. Com C? Ah. É. É Estela o nome da sua tia? Esther. Esther. É. E os filhos, como chama? Os filhos chamam. A menina chama Roberta e o menino chama Edson. Roberta e Emerson. Edson. Edson. Isso. Assim, será? Isso. Tileg faleceu, deixa a esposa Esther, filhos Roberta e Edson. Isso. Deve ser isso, né? Mais algum pedido, irmãos? Vamos ver. Pastor Hideo aqui. Reflexão. Ok. Então vamos. Meu sogro, ele teve uma quedinha lá e bateu assim o peito, né? E tava reclamando de dor. Fez raio-x hoje, tá com uma pequena trinca, né? No João, sogro, pai da Lu. Hum, que ele possa sarar, né? Tem que ter repouso, né? Porque não dá para fazer nada assim, não dá para engessar. É, ok. Temos mais algum pedido? Senão a gente vai orar. Hoje o Elias não conseguiu entrar. O pastor Mário Tanes, pastor, irmã, senhora Neuza, como é que vocês estão? Tudo bem. Estão em Londrina? Oi, tudo bem. Ah, sim. Vocês estão onde? Está em Londrina? Hoje nós estamos em Londrina. Ah, sim. Que Uhum. bom. E a Estamos, senhora, como está a saúde de vocês? É, graças a Deus, tá bom. Ah, sim. Muito obrigado. Obrigado, obrigado a vocês. E acho que vai aqui. Oi? Uhum. vamos lembrar a pastora Teruyo Kageyama, Ah, pastora né? Ana? É, É, Ana. Ana Teruya, né? E pastora Akemi não conheço. também. Hum, Ela está tomando remédio, está indo bem. Akemi, nossa, e a pastora Ana está melhorando do AVC, pastor Flávio? Só teve notícias dela? Hoje de manhã eu conversei com o Takeshi, filho dela, né? É, Ela fala, ela fala que ela tá indo na fisioterapia, é. tem aos poucos também se recuperado. Ah, Ela sim. já tá conseguindo andar sozinha, né? Mesmo Hum, devagar, mas tá conseguindo andar sozinha. E aos poucos os movimentos têm voltado. Vamos continuar orando por ela. não, orando. Obrigado. Vamos ver aqui, só terminar então aqui para a gente poder
fazer a oração. Ok. Então, deixa eu colocar aqui na tela. Ficar maior aqui. Vamos fazer a oração então, né? Por esses pedidos, colocar diante do nosso Deus, né? As necessidades aqui dos nossos irmãos. Deixa eu só colocar aqui. Cadê? Estão conseguindo visualizar aí, né? Então, né? Ok? Então vamos orar então. Olha, eu vou pedir para nossa irmã Érica, você consegue orar pelos três primeiros? Ah, agora eu coloquei. Tá errado aqui, eu coloquei. Onde que eu estava escrevendo? É. Eu misturei aqui as coisas? Não? Onde que eu estava escrevendo? Não. Calma aí, volta. Deixa eu ver que eu misturei as coisas aqui. Stop share. Onde que eu estava escrevendo aqui, João, Davi? É só a data. Não, misturei aqui. Será que perdi? Ai. Perdi sim. Perdi. Não, aqui, eu misturei aqui. Os quatro primeiros é do slide de cima. Hum, Só- aqui, né? Pronto. Então, vamos voltar. Então, tá conseguindo visualizar, Érica? Será que não dá para deixar um pouquinho maior? Eu não estou enxergando direito, Alex. Deixa eu ver se agora melhorou. Agora ficou melhor. Os três primeiros, tá? Pela Lu, que é Ok. o aniversário, a senhora Pela tá Lu, pela Santa pastor Mãe e pela Ruth. doutora Ruth. Isso. Ok. Aí eu vou pedir pro. Eu vou orar daí pelos dos 5 até o 8 e eu vou pedir pro pastor Flávio finalizar daí do 9 até 11, tá bom? Pode começar, irmã. Senhor, Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo domingo de Páscoa, que a gente pôde se reunir ainda, Obrigado, que Senhor. distante. Obrigado, peço os nossos pedidos de orações hoje serão para a Luciana, que vai fazer aniversário no dia 8/4. A Hum, senhora ajuda ela está trabalhando em dois Pai, dê empregos, está forças, trabalhando muito, dê bastante pernas, saúde, força para ela, né? E também pela Tamaissá, que estava doente esses dias, ela continue melhorando, que as pedras tenham saído e que ela continue sempre alegre e bem disposta, jogando e fazendo todas as atividades que ela sempre faz. Peço também pela pastora Ruth, que está com herpes zoster. Essa é uma doença muito difícil, meu genro também teve, e dói muito mesmo. O Senhor ajude ela a passar, porque é uma dor insuportável e demora bem para sarar, mas o Senhor cuide da nossa pastora, que está bem debilitada agora. Então, essa é a nossa oração. Peço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amado Pai, te agradecemos, ó Deus, por o Senhor estar ajudando, Pai, a melhora do pastor Flávio, que está conseguindo já se movimentar um pouco, mas ainda não está totalmente curado. Esteja cuidando, Senhor, ajudando que ele dia a dia possa estar melhorando, possa ter todos os movimentos ali recuperados,
tira as dores, Senhor. Ajuda, Deus, né? Dá saúde, estabelece, Pai, a saúde do teu servo, nós pedimos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, dá forças, dá sua graça para ele, cada dia poder servir ao Senhor melhor. Pai, também pelo pastor Rideu, agradecemos porque ele está em casa, mas está difícil, Pai, ah, essa infecção está muito persistente. Senhor, ajuda, Deus. Por favor, ajude a que o tratamento possa funcionar e ele possa sarar dessa infecção. Cuida, guarda a sua fé. Obrigado por tudo que o Senhor já fez através dele. Obrigado porque nós também fomos tão abençoados pelo que o Senhor fez através da vida do pastor e deu tanto amor que ele teve por cada um de nós aqui, de piedade. Nós agradecemos a Deus pela vida dele, pedimos que o Senhor esteja guardando o teu servo. E Pai, pela família do Senhor Chiro, que é tio da Érica, irmão da Dona Yuki, faleceu. Ó Deus, agradecemos pela vida dele também. Senhor, e pedimos agora a tua bênção, tua proteção, teu cuidado ali com a família, com a Esther, com a esposa, com a Roberta e com o Edson, que são os filhos. Ó Deus, esteja cuidando ali deles nesse momento, estão de luto, de dificuldade, talvez, ó Deus, sentindo tanta tristeza, mas que o Senhor possa dar consolo e dar esperança. Que seja o momento deles abrir o coração, buscarem ao Senhor e possam abrir o coração para estar recebendo ali a presença de Deus nas suas vidas. Obrigado, Senhor, te agradecemos pelo pai da minha esposa também, que o Senhor está cuidando dele. Que o Senhor dê forças ali para minha sogra, para Helena, para Lu, e ajuda que o João possa ficar bem também, que essa queda que ele teve não seja nada grave, possa estar sarando logo. Esteja cuidando, Pai, de cada necessidade. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sim. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelas vidas do pastor Marutani, da pastora Neuza, da pastora Teruio, da pastora Kemi, que dedicaram a vida para o Evangelho, para levar realmente a boa nova à comunidade japonesa. Sim. E Pai, oro por cada um deles, que o Senhor possa estar cuidando da saúde. Sustentando, Deus. A despeito da dificuldade da idade, a despeito realmente do tempo que avança, e tua fidelidade possa se mostrar mais e mais evidente na vida de cada uma dessas pessoas, cada uma dos seus servos. Senhor nosso Deus, agradecemos por tudo, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. 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 Marutani Sensei, por favor. Bênção apostólica em japonês. おいねがくば、主イエス・キリストの恵み、御父なる神の愛、聖霊の親しき交わり、今より常しえまで、何時らすべてのものと共にあらんことを。アメン。 Amém. Amém. Muito bem, obrigado a todos. Uma boa semana. Obrigado, Érica, Dona Yuki, Senhora Tamai, ありがとうございます。 Senhora Neuza, Pastor Marutani, Pastor Flávio. Uma boa semana, tá? Para todos vocês. Boa semana. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oyasu nasai. Encerra.